E quando trouxeram este tema para mim, família, plano de Deus, projeto de Deus, nós entendemos que Deus, Ele está no controle de tudo. E que a família, quando ela é feita, direcionada por Deus, o homem jamais conseguirá separar. E no texto a qual Paulo está escrevendo esta carta aos Efésios, ele vem orientando a igreja de Éfeso. Ele vem orientando, e o seu primeiro capítulo até o terceiro capítulo, ele fala de cercas doutrinárias para a igreja. E quando ele chega no capítulo 5, ele aqui vem falando da vida de Cristo com a igreja. E ele cita este versículo que nós acabamos de ler de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. E nessa noite, Deus me leva a falar para a igreja sobre 3 princípios dentro de um relacionamento. E o primeiro princípio dentro de um relacionamento é que o homem precisa fazer uma escolha de deixar seu pai e sua mãe. Ele precisa tornar isso para si como prioridade em sua vida. Esse princípio a qual Deus colocou em nossas vidas, deixará o homem. Nós precisamos deixar nossos pais. Este primeiro princípio, ele não vai falar para mim abandonar os meus pais. Ele não vai falar para mim que eu preciso abandonar, mas eu preciso deixá-lo para seguir a minha vida. Esse princípio ele está dizendo para o homem deixar a sua casa. Mas ele está falando aqui não é para um menino deixar a sua casa. Ele não está falando aqui para uma criança deixar a sua casa. Ele está falando aqui para o homem deixar a sua casa e ter a prioridade de cuidar da sua nova casa, da sua nova família. É esse princípio que o homem precisa ter. Nós precisamos entender que ao sair das nossas casas, nós não somos mais meninos. Aquelas pessoas que ficam debaixo dos braços de seus pais, não. Quando nós tomamos a decisão de sair de nossas casas, nós estamos dizendo para os nossos pais, agora a responsabilidade é minha. Aquilo que o Senhor me orientou, aquilo que o Senhor me educou a fazer, agora eu estou saindo de casa e a responsabilidade é minha. Pois eu tenho a responsabilidade como sacerdote do meu lar de trazer o pão de cada dia para dentro do lar, de fazer com que o sorriso das crianças que estejam estampados. Essa é a responsabilidade que Deus colocou em nossa vida. Ele não está falando aqui deixará
o menino o seu pai e a sua mãe. Deixará o moço o seu pai e a sua mãe. Não, ele está falando deixará o homem. Deixará o homem. E quantos casamentos hoje estão se destruindo? Porque não saiu um homem de casa, mas saiu um menino. Saiu uma pessoa imatura, que não tem responsabilidade nem com sua própria vida, com o que dirá com o seu cônjuge. Quantos casamentos hoje em dia estão se desfazendo por causa disso? Ou pior, o pai e a mãe querem sair junto com o homem que está se formando. Quantos pais estão entrando nos casamentos de seus filhos e ao invés do casal estar tentando resolver, os pais que têm que resolver o problema. Quantos casais estão se desfazendo por causa disso? Eu já li uma matéria uma vez que o casal ele casou, foi a lua de mel e voltou divorciado. Porque acharam que iria ser tudo flores, mas esqueceram de falar para ele que no meio dessas flores existem espinhos, existem coisas que precisam ser resolvidas entre casal. E a prioridade do homem é a sua casa. A prioridade do homem é a sua família. A prioridade do homem é aceitar a sua esposa e amá-la como Cristo amou a igreja. Esse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai falar que Cristo amou a igreja. E assim tem que ser o seu marido, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja? Ele deixou o seu lar, a sua glória, desceu aqui na terra, formou a sua noiva e entregou a sua vida por ela. Assim temos que ser nós homens. Amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Cuidar, zelar, ter ela como prioridade e ela ter o seu esposo como prioridade. Quero dizer uma coisa aqui para você nesta noite, que no meio do casal, a prioridade é o casal. Os filhos você educa, os filhos você cria, mas quem está contigo para todo sempre, até que a morte os separe, é o seu casal, é o seu cônjuge, é o seu parceiro, é a sua parceira. Os filhos vão fazer isso aqui, vão deixar a sua casa, vão viver a sua vida. E o seu cônjuge vai estar ali do teu lado até que a morte o separe. Afinal de contas, você perante o altar, você perante Deus, fez uma promessa que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe, eu estarei com você. Você não fez essa promessa para os seus filhos. Você não fez essa promessa para as suas filhas. Você fez essa promessa para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu esposo, a sua esposa. Os filhos vocês têm que criar na presença de Deus.
Você tem que ensinar o caminho a qual eles devem andar, para que eles não venham se desviar deste caminho. Mas a sua missão será cumprida quando eles deixarem o seu lar e constituir uma nova família e aprender contigo o que é deixar a sua casa. Essa é a nossa prioridade, gente. Nossa prioridade de deixar, de tomar a decisão, deixar o aconchego do pai e da mãe, deixar o lar a qual você viveu a sua infância, a sua juventude, deixar, porque a partir de agora você vai viver uma nova vida. E essa nova vida não é um mar de rosas. São duas culturas diferentes que se unem. Mas como a palavra de Deus diz, serão uma só carne. Serão uma só carne. Como a palavra de Deus, ela nos ensina que você se unirá à sua mulher. E este é um outro princípio que nós precisamos aprender e entender. Viver em unidade. Viver em concordância. É sentar na mesa e dialogar com o seu esposo. É sentar na mesa e dialogar com a sua esposa. É sentar talvez na sua cama, porque lá nós sentamos na cama para conversar. Às vezes passamos o dia todo atarefado, que não tem tempo para conversar, e nós vamos conversar na hora de dormir. Mas nós não podemos deixar isso para trás. Porque eu preciso entender o que minha esposa está pensando. Você precisa entender o que o seu marido está pensando. É viver em unidade. É viver em concordância. Se ele estiver fazendo algo de errado, você vai sentar com o marido. Está errado. Não é desse jeito. Não é dessa forma que se faz as coisas. Se ela está fazendo algo de errado, mulher, senta aqui. Vamos parar um pouco, analisar a situação. Olha o que está acontecendo. É viver em unidade. Isso está faltando nas famílias. Brigou. Tem briga dentro do lar. Paulo vai dizer, não se põe o sol sobre o teu corpo, mas vai lá e conserta. Não vão dormir antes de se consertar. Quer um casamento blindado? Quer um casamento blindado na sua vida, no seu lar? A palavra de Deus nos ensina. Vive em unidade, em concordância. Senta com tua esposa, senta com teu esposo, conversa com ele, mostra os seus planos para ele e para ela. Talvez você esteja bolando um plano na sua vida, um plano de carreira, né? Mas se você não compartilhar com a tua esposa e ela não souber, vai ser só o teu plano. E muitas das vezes, como a palavra de Deus diz, ela é a tua auxiliadora. Ela vai ver algo que está errado, que possa, aleluia, embelezar esse plano.
Deus não criou a mulher, homens, simplesmente para fazer comida, para arrumar a casa. Deus não fez a mulher só para essas coisas, para os afazeres domésticos, não. Ela é a tua auxiliadora. Ela é a pessoa que vai ter uma visão diferente da tua e os dois vão se completar. É por isso que vocês precisam sentar, conversar. Porque quando vocês estão em unidade, é mais difícil do inimigo agir. É mais difícil do inimigo entrar. Porque você está conversando, você está dialogando com o seu esposo. Então o inimigo, ele vai tentar de todas as formas, mas não vai conseguir. Porque a união, ela é tudo na nossa vida. A união, ela é tão forte na nossa vida, que se você pegar um palito de fósforo, você consegue quebrá-lo. Mas se pegar 10, você não consegue quebrar. Porque eles estão juntos. Eles estão agarrados. Assim precisa ser o casamento. Porque quando vocês estão juntos, em concordância, o inimigo pode até tentar. O inimigo pode até ousar mexer em alguma coisa. Mas você vai dizer, não mexe não. Mexe com ela não. Mexe com ela não, que foi o papai do céu que me deu. Mexe com ele não. Foi o papai do céu que preparou ele para mim. A gente já conversou, a gente já dialogou, a gente já anda em unidade. Não mexe não. É mais difícil do inimigo entrar. É mais difícil. Porque o casamento, ele precisa ser moldado. Ele precisa ser moldado. Esse princípio vocês não podem perder. Nós não podemos perder. Tem vezes que o cansaço vai falar mais alto. Teve uma vez que eu virei para minha esposa e falei, poxa, você só conversa comigo na hora de dormir? É na hora que eu encosto a cabeça no travesseiro, vou, tá acordado? Eu não estou não, mas agora estou. E a gente conversa. E ela começa a falar do dia dela, como que foi. Aí me vem na memória o meu dia, e a gente começa a dialogar. E a hora vai passando. Mas é uma conversa saudável, que todo casal precisa ter. Por mais que vocês venham discordar de algo, mas conversando se entende. Eu já vi casal que não conseguia ficar sentado um de frente para o outro, que começava o tiroteio. E eu falava assim, vocês estão conversando, vocês estão brigando. Porque dialogar é algo que eu falo, você está escutando. Acabei de falar, agora você está com a oportunidade. Pode falar, fica à vontade. É um escutando o outro. É um vendo o que o outro precisa. Mulheres, vocês já falaram com o seu marido hoje como que foi o seu dia? Já falaram para ele, perguntaram como está sendo o seu mês? Já virou para o seu marido e perguntou como que foi o trabalho hoje, meu marido? Já perguntou a ele o que aconteceu de especial na rua? Maridos, já perguntaram às suas esposas
Como é que estava a casa hoje? Como é que estava o dia delas hoje? Porque, às vezes, o marido chega em casa e as mulheres nem perguntam como que está, como que foi o dia. Já lança logo os problemas em cima deles. Aí que teu filho fez isso, que tua filha fez aquilo, e que a TV não pega, você tem que ir lá mexer na antena lá em cima. O marido está tirando o sapato, né? Está tirando o sapato ainda. E que você tem que consertar aquela torneira que está quebrada. Aí o marido chega, vai entrar. Mulher, a comida está pronta. É ou não é? A comida está pronta. Está sujo aqui, estou entrando. Aí a mulher limpou tudo, ele sai entrando com aquele sapato cheio de lama, né? Cheio de lama, cheio de poeira. Não se dão o valor que é preciso. E às vezes é nas mínimas coisas. Às vezes são nos mínimos detalhes. Talvez seu marido quer chegar em casa e encontrar sua esposa já cheirosa, com aquele café pronto, né? Aquele café quentinho, abençoado. E a sua mulher quer que você chegue em casa também, mulher, você está cheirosa. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Né? Glória a Deus. É verdade. Mas nós precisamos mudar os mínimos detalhes. Às vezes a sua esposa se preparou toda para esperar você chegar. E você chega cansado do trabalho e não nota que ela estava ali justamente esperando você chegar para poder os dois conversar, para poder dialogar, para que ela possa compartilhar contigo o dia dela e você compartilhar o seu dia com ela. Mas estamos tão atarefados com os nossos problemas que esquecemos desses mínimos detalhes. E é justamente nesses mínimos detalhes que o inimigo muitas das vezes age em nossas vidas. As raposinhas, né? As raposinhas que estavam estragando a vinha são os mínimos detalhes em nossas vidas que nós precisamos vigiar para que o nosso casamento venha a ser um casamento blindado. Nós precisamos ter esse princípio em nossas vidas, de andar em unidade, aleluia, com nossas esposas, com os nossos esposos. Nós precisamos ter esse princípio de deixar o nosso lar de uma vez por todas, deixar os nossos pais de uma vez por todas e viver a nossa vida. Porque seu pai já te educou, seu pai já te mostrou um caminho. Agora você precisa tomar coragem e deixar de uma vez por todas para viver os seus compromissos, para viver, aleluia, a sua vida. Viva em unidade. A palavra unir no original é algo colocado, ligado com força, como duas peças que se tornam uma só. É a união não apenas física, mas emocional, espiritual, relacional e até ministerial.
essa união exige compromisso. Essa união, ela exige fidelidade. Essa união exige esforço mútuo. Não é simplesmente eu que preciso me esforçar. O esforço tem que ser mútuo. Tem que ser um esforço dos dois. Tem que ser algo que os dois possam concordar. Sabe aquela toalha molhada em cima da cama? Que já derrubou muitos casais por causa disso. Eu não aguento meu esposo, ele sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Aquela meia jogada debaixo da cama. Aquela blusa que não está nem suja, né? Para que possa ir para o cesto, e nem muito limpa para que possa entrar no guarda-roupa. Ela está usada. Fica em cima do sofá, em cima da cadeira, né? O esforço tem que ser mútuo. A gente precisa entrar em concordância. Nós precisamos ser fiéis. Afinal de contas, como eu disse no início da mensagem, são duas culturas que estão se unindo. Meu pai me ensinou de uma forma. Os pais dela ensinaram ela de outra forma. Sabe aquele creme dental que você aperta no meio, ela aperta no final? Às vezes dá briga, mas vocês precisam entrar em concordância. Ou é no meio ou é no final, para que não venha a dar mais briga. Alguém precisa ceder. Mas eu só vou ceder se eu ver que está afetando a minha esposa. Como que eu vejo? É sentando. Não tem outro caminho. É conversando. Se está afetando, eu preciso ceder. Se ela entende que está afetando o relacionamento, ela precisa ceder. Porque o relacionamento só é duradouro com diálogo. Casais que não se falam não duram muito. Casais que não conversam não tem como durar. Mas o conversar é você ouvir o que ela tem para dizer e ela ouvir o que você tem para dizer. Ah, pastor, mas eu sento com ela, é só ela que fala. Mulher gosta de falar. É ou não é verdade? Gosta de falar. Mas seja paciente. Escute. Continue escutando. Quando ela terminar de falar, agora eu posso falar. Você fala. Você vai ter a sua oportunidade. Mas deixa ela falar, em nome de Jesus. Deixa ela falar. Aleluia. Viver em unidade. Aleluia. E por último, terceiro princípio para as nossas vidas é a intimidade. O propósito de Deus é serão dois, um só carne. A expressão "a sua carne" fala mais profunda união entre duas pessoas. Isso inclui a intimidade conjugal. Mas vai além. É viver em sintonia, partilhar alegrias e dores, caminhar juntos no propósito de Deus. Isso reflete
o ministério da união entre Cristo e a igreja. Marido e esposa devem ser expressão visível dessa realidade espiritual. Você sabia que você reflete com sua esposa o que Cristo sente pela igreja? É algo tão bom que Paulo dá esse exemplo. Que você possa viver uma intimidade com sua esposa. Que os dois no quarto possam viver momentos felizes. Que isso é preciso no relacionamento. Isso é preciso no meio do casal. Essa intimidade ela não pode ser perdida. Essa intimidade dos dois ela tem que ser vivida diariamente. Você precisa amar a sua esposa. A sua esposa precisa amar você. Vocês precisam de intimidade. Não deixe que o inimigo roube a intimidade de vocês. Não deixe que o inimigo tome a intimidade que vocês adquiriram ao longo dos anos. Essa mesma intimidade que você tem um para com o outro é a intimidade que Deus quer ter contigo no âmbito espiritual. Aleluia. Não permita que outras pessoas, entre no âmbito de intimidade de vocês. Mostre para eles o limite. Ó, esse aqui é o limite. Passa daqui não. Senão vai afetar minha esposa. Senão vai afetar meu esposo. Calma aí. Não passa daqui não. Eu conheço ela mais do que você. Porque quem conhece o esposo e a esposa é o cônjuge. Não é o pai e a mãe. É o cônjuge que conhece. Eu conheço mais a minha esposa do que meus pais. Minha esposa me conhece mais do que os pais dela. Eu sei os momentos de dores, de tristeza que ela está enfrentando. Ela sabe os momentos de dores e tristeza que eu estou enfrentando. Isso é intimidade do casal. Isso é intimidade no relacionamento. É você olhar para sua esposa e falar: minha esposa, o que está acontecendo? Eu estou vendo que você está triste. Você está tão íntimo dela que já conhece que está acontecendo algo errado. Agora existem casais que a esposa fica de cara feia o dia inteiro. E o esposo não está nem aí, nem percebe o que está acontecendo. Ou vice-versa. Às vezes o esposo está lá cabisbaixo, triste com os problemas que estão acontecendo. E a esposa também não está nem aí. Mas a intimidade te faz conhecer o seu cônjuge. A intimidade te faz conhecer ele por completo, porque ele passa a se tornar a sua carne. Ela passa a se tornar a sua carne. O que acontece com a minha carne quando eu bato o meu dedo no martelo? Eu sei que o meu dedo está doendo, porque a minha carne sente, o meu corpo sente. O
pensamento, meu cérebro sente, meu coração sente a dor que o meu dedo sentiu. Assim é o relacionamento. Eu sei que a minha esposa não está bem hoje. Eu sei que meu esposo não está bem porque eu estou sentindo isso. Meu corpo está sentindo isso. Nós precisamos notar os sinais, porque você se uniu ao seu esposo, você se uniu à sua esposa, e os dois se tornaram uma só carne. E quando Paulo relata isso, ele fala: grande é este mistério. E aqui ele estava se referindo a Cristo. Grande é esse mistério, se referindo a Cristo e a igreja. Porque Cristo e a igreja se tornaram uma só carne. Você precisa ver sinais. Não é simplesmente deixar a sua esposa em paz. Não é simplesmente deixar o seu esposo na caixinha do nada. A vida de um casal, ela vai muito além disso. Ela vai muito além do que um simples lar. É mais do que isso, é algo que Deus preparou para nossas vidas. É algo que Deus preparou para mim e para você. O projeto família, ele está no pensamento de Deus, ele está nas mãos do Senhor. E o diabo, ele quer arruinar a sua família. Mas ele só vai arruinar a sua família se você der brecha. Toda terça-feira tem alguém aqui falando de família para você. Toda terça-feira tem alguém aqui orando por sua família. Eu estive no mês passado, acho que foi mês passado, pregando aqui sobre família. Eu falei, era para esses bancos estar todos cheios. O culto de família tinha que ser um culto mais avivado que o culto de domingo. Aonde eu pego a minha família e falo, vamos lá orar juntos. Aonde você pega a sua família e fala, vamos lá orar. Vamos lá receber oração. Vamos lá receber uma palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender que nesses últimos tempos, o diabo está fazendo de tudo para arruinar a família, para denegrir a imagem da família. O plano que Deus traçou, família, o diabo quer fazer o contrário, quer acabar com isso. E a igreja não está ligada. A igreja precisa ficar ligada, porque o inimigo está querendo derrubar os seus. Aleluia. Porque o inimigo está tentando derrubar a sua família, a minha família. Mas se eu e você nos colocarmos na posição e dizer para o inimigo, aqui em casa não. Aqui em casa eu ando em unidade com a minha esposa. Aqui em casa eu deixei o meu lar para me unir à minha esposa. Aqui em casa nós andamos em unidade e intimidade. Você vai crescer uma família forte. Aleluia.
nas mãos do Senhor. Nós vamos crescer uma família forte nas mãos do Senhor. Oh, aleluia. E para concluir, aleluia, nós precisamos tomar um posicionamento no nosso lar. O marido precisa tomar um posicionamento de ser o cabeça de sua casa, como Cristo é o cabeça da igreja. E a esposa tomar o seu posicionamento de auxiliadora. Mas é o que é auxiliadora? É aquela que vai auxiliar o seu esposo no crescimento dos seus filhos. Porque muitos distorcem essa mensagem e as mulheres dizem: eu vou deixar que meu marido me mande nada. Quem manda lá em casa sou eu. Não é isso que a Bíblia ensina. É a Bíblia, é Deus que está nos ensinando que o marido, ele precisa ser o cabeça da sua casa e a sua esposa o auxiliar em tudo que puder. Nós precisamos ter isso em nossas vidas para que o inimigo não roube a nossa paz. Aí a esposa vai falar: mas a missão que Deus nos está dando é uma missão difícil. E eu peço, imaginem vocês em nosso lugar agora, tendo que dar a nossa vida para amar, para respeitar, para cuidar. A missão, acho que ela é igualitária. Porque Deus, ele diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele jamais vai te dar um fardo que você não consiga carregar. Ele jamais vai colocar um fardo sobre as suas costas que você não consiga carregar. A vida conjugal, ela é igualitária. Deus tirou a mulher da costela de Adão, do lado, não foi de trás, não foi da frente, não foi de cima, nem de baixo, foi do lado, para que os dois possam andar juntos, lado a lado, vencendo as tribulações desta vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu queria que você colocasse de pé neste momento. Oh, aleluia. Creio que Deus falou neste lugar